Pai do Senhor, aos irmãos, aqui quem fala é o irmão Reginaldo. Já se inscreva, deixe o seu gostei. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico e bastante interessante. Preste atenção. A inscrita Leide Amorim perguntou: a Bíblia proíbe joias e maquiagens ou são fardos de homens? Então, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto bem polêmico e que muitas pessoas têm até medo de discutir sobre isso. Mas eu quero falar sobre o que a Bíblia diz sobre isso e se realmente o uso disso nas igrejas ou a proibição disso nas igrejas são fardos colocados por homens. E para isso nós vamos ler lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Versículo 10. Mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, muitas pessoas utilizam esta palavra para dizer que a Bíblia proíbe a mulher de usar joias, certos tipos de vestimentas e até mesmo tranças. Só que nós temos que entender bem esta palavra para entender o que é que realmente a palavra está dizendo. Primeiro, que o contexto da palavra, o escritor, ele está falando sobre o homem, o dever do homem, como o homem deve se comportar, e depois começa a falar sobre a mulher, como a mulher deve se comportar. Então, primeiro, quando ele fala sobre o homem, ele vai decorrendo a história e depois ele começa a falar sobre a mulher no versículo 9. Aí ele diz: do mesmo modo, ou seja, igual ao homem, a mulher também tem os seus deveres. E ela deve se comportar com traje honesto. O que é honesto? Um traje honesto é um traje digno, é um traje honroso, é um traje que demonstre caráter. Segundo, ele diz: com pudor e modéstia. Pudor é vergonha, timidez. Aí depois ele diz: e modéstia significa ausência de vaidade em relação a si próprio. Então, primeiro, o que é que Paulo ele diz aqui? Ele fala que a mulher ela deve se portar de uma forma, ela deve se vestir, ela deve se apresentar de um jeito sem vaidade e de um jeito que não vá ferir o caráter da igreja. Então, quando o escritor ele vai decorrendo sobre esse assunto, a gente às vezes pode pensar que ele está proibindo o uso de algumas coisas, porque depois ele diz assim: não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Só que a gente tem que entender que quando ele fala isso nesta palavra, ele está dizendo mais ou menos dessa forma. Porque se a gente for olhar a palavra por um jeito literal, na tradução, na nossa tradução, a gente vai entender errado. Ele está falando aqui que a mulher deve se vestir de um jeito simples. Ele está dizendo aqui que a mulher deve se vestir de um jeito que não venha chamar muita atenção, sem extravagância. Aí ele vai dando exemplo, ele diz: a mulher deve se vestir de jeito simples, não com trança, com ouro, com pérola, com esse monte de coisas. Entende? Ou seja, ele não proíbe aqui. Tanto que no próximo versículo, no 10, ele diz: mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ou seja, ele está dizendo: a mulher tem que priorizar as boas obras, a sua beleza interior do que a exterior. Só que aí a pergunta que foi feita: então isso que é colocado, essas regras que são colocadas na igreja, são apenas fardos colocados por homens? Depende. Se essas regras ferirem a palavra, ou seja, forem contra a palavra, são fardos colocados por homens. Mas, se eles tiverem
ratificando o que diz a palavra, a gente deve obedecer. Por exemplo, se Paulo ele escreve falando sobre as vestimentas da mulher, isso significa que Deus se preocupa sim com o jeito que a gente se veste. Que a gente não deve fechar os olhos e dizer, está liberado tudo. Por quê? Porque se ele fala na palavra, é porque tem importância sim. Então, o que é errado é a gente exceder o limite. É colocar regras que não tem cabimento, ou seja, que não tem como as pessoas obedecerem. Só que, como a palavra ela não deixa totalmente bem claro o que é que pode, o que é que não pode, então algumas igrejas, elas colocam alguns limites. Elas dizem, pode isso, não pode aquilo. E se a gente que está nessa denominação não concorda com isso, o mais correto é procurar uma que se enquadre melhor no nosso jeito, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente crê. Então, se você é uma pessoa que não concorda com isso, o bom é que você procure um ministério que seja mais de acordo com aquilo que você crê. Entende? Então, nessa palavra, ele não está proibindo o uso de trança, o uso de pérolas, e nem de vestidos preciosos, que são vestidos chamativos, vestidos com pedras preciosas. Mas ele está dizendo que tudo isso são enfeites demais. Ou seja, as mulheres, talvez naquela época, elas se vestiam desse jeito, colocavam uma coisa, colocavam outra, se enfeitava tanto que ele foi preciso escrever e dizer, não, se vista de traje honesto, se vista de um jeito simples, para que não venha chamar tanta atenção. Entende? Porque Deus não quer ninguém como centro, como atenção, como estrela, mas que nós sejamos simples na presença do Senhor. Então, eu espero que eu tenha pelo menos sanado uma parte da dúvida. Usar joias, pinturas no corpo, isso vale para outras coisas também, como pintura no corpo. Usar tudo isso não é pecado, mas você deve tomar cuidado, você tem que fugir da memória a palavra, você tem que se policiar, você tem que tomar cuidado, você tem que ter moderação, para que você não venha se enfeitar demais. Tem gente que usa maquiagem aí, parece um palhaço, sinceramente. Tem gente que não sabe o limite, não sabe até onde parar. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Tome cuidado, não exceda o limite. Use apenas aquilo que deixa você bem, mas sem querer se mostrar demais, sem tanta vaidade no corpo. Amém? Espero ter respondido sua pergunta. Que Deus te abençoe. Já se inscreva no canal, deixe o seu gostei, assim como eu falei no começo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.